Olá pessoal, vamos dar continuidade então à resolução do CFC de 2019, questão 26. Questão 26 falava o seguinte: se Kátia é arquiteta, então Luísa não é policial. E se Rosana é solteira, então Valdir é casado. Tudo bem? Então são duas sentenças do tipo da condicional, né? Porque usa o se então aqui, ó. Se isso, então isso. Se isso, então isso. Então a gente tem as duas sentenças aqui do tipo se então. Aí ele falou assim: o que eu sei? Eu sei que Kátia não é arquiteta, tudo bem, e que Valdir não é casado. Então agora com essas duas certezas, né, que Kátia não é arquiteta e Valdir não é casado, vamos ver como é que fica o valor lógico desses dois se entãos que ele colocou lá na frente. Que se Kátia é arquiteta, então Luísa não é policial, e se Rosana é solteira, então Valdir é casado. Então vamos atribuir um valor lógico para essas duas. Então, só escrever aqui, ó. Se Kátia é arquiteta, então Luísa não é policial. Se Rosana é solteira, então Valdir é casado, tá? Eu só fiz uma traduçãozinha para a gente conseguir ver isso de uma forma mais clara, tá? Então ele está falando lá que Kátia não é arquiteta e Valdir não é casado. Então se Kátia não é arquiteta, tudo bem, se isso é uma verdade, quando ele diz que Kátia é arquiteta, então isso aqui é uma afirmação falsa. Por quê? Porque ela não é arquiteta, certo? Então se ele está falando que Kátia é arquiteta, ele está falando uma mentira. Então isso, a primeira parte é falso. Pessoal, aí você tem que lembrar do se então, tudo bem? O se então, ele está falando que a primeira parte começa com o F, né, que é falso, né? O que tem que acontecer com a segunda parte para a sentença como um todo ficar verdade? Então você tem que lembrar um pouquinho lá da tabela verdade do se então. Pessoal, se a primeira parte é falsa, não importa o que acontece com a segunda, porque olha lá na tabela verdade, F com F ou F com V ligados através do se então, isso tudo dá uma afirmação verdadeira. Dá uma olhadinha lá na tabela verdade. No se então, né, na condicional, F com F ou F com V, isso é uma verdade. Então, se essa segunda parte pode ser falsa ou verdadeira, porque a sentença inteira vai ficar verdadeira, então eu posso afirmar alguma coisa sobre Luísa? Eu não posso falar, porque se for falsa, qual que é o contrário de falar que ela não é policial militar? Ela é policial militar. E se for verdade, ela não é policial militar. Então, como a segunda parte dessa sentença pode ser falsa ou verdadeira para a sentença como um todo ficar verdadeira, então eu não posso afirmar absolutamente nada sobre a Luísa. Então, a alternativa A e a alternativa B é uma incógnita que eu não sei. Eu precisaria de mais alguma outra informação para afirmar se ela é ou não policial, tudo bem? Bom, agora a segunda parte, o que ela fala? Que Valdir não é casado, tudo bem? O Valdir, ele não é casado. Então, se ele disse aqui que Valdir é casado, se eu sei que ele não é casado, então essa segunda parte é falsa, tudo bem? Agora eu preciso descobrir qual o valor lógico da primeira parte desse se então. Pessoal, lembra de novo lá, para a sentença como um todo ficar verdadeira, se a segunda parte é falsa, o que tem que acontecer obrigatoriamente com a primeira? A primeira parte tem que ser falsa também. Por quê? Porque se a primeira parte fosse verdadeira, ia ficar V com F, e aí a gente ia cair no caso da Vera Fischer, que é o único caso onde a sentença fica falsa, tudo bem? Por isso, vocês entendem por que eu não posso botar o V na primeira parte? Porque se ficasse que a Rosana é solteira é verdade, e a segunda parte que Valdir é casado é falsa, ia dar V com F, e ia dar o caso da Vera Fischer, que isso ia dar falso. Então, para essa sentença ficar verdadeira, se a segunda parte é falsa, a primeira parte também tem que ser falso. Por quê? Porque olha a tabela verdade lá do se então. Na tabela verdade do se então, falso com falso dá verdade. Então, essa primeira parte tem que ser falsa. Então, se é falso que Rosana é solteira, então a conclusão é que Rosana não é solteira, tudo bem? Então, o que você precisava lembrar para responder essa questão? Você precisava saber toda a tabela verdade do se então. Quando a tabela verdade do se então dá verdadeira e quando ela dá falsa. Pessoal, qual que é o único caso, de novo, que é o se então dá falso? É no caso da Vera Fischer. Se a primeira parte for verdade e a segunda parte for mentira. Maravilha? Obrigado e até a próxima.